Fazile e Bahar mostram a capa para Seida e Raif, que estão muito entusiasmados com o livro e com a notícia de que Bahar é o autor. Fazile conta que todos os pensamentos de Bahar estão ali capturados. Ela mesma poderia ter escrito, mas não teve coragem. Todos sorriem e Raif pede a Seida que traga champanhe para comemorar. Bahar e Fazile se levantam para ir buscar as bebidas, mas de repente ouvem um barulho alto e quando voltam correndo veem Raif caído no chão. Eles rapidamente querem ajudá-lo a se levantar, mas quando Raif está de joelhos pede que parem. Seida chega e pergunta o que aconteceu. Raif estende a mão onde está o anel e diz a Seida que só assim ela pode se ajoelhar e espera que ela aceite o anel. Todos ficam muito surpresos. Seida pega o anel, depois também se ajoelha, o abraça e aceita com alegria. Fazile e Bahar sorriem diante da loucura de amor que Raif cometeu e Seida e o jovem continuam se abraçando. Arif alimenta as crianças e Satilmis confessa a Nizam e Doruk que gostaria muito que Arif fosse seu pai porque ele é um homem muito ativo e ela joga futebol com ele. Doruk diz a ele que sente muito, mas Arif será seu pai e não dele. Arif fica surpreso e Satilmis pede que ele não se preocupe porque já sabe disso. Arif olha para Nizam e sorri para ela, a menina também. À noite, Enver recebe um telefonema de Sirin que, chorando, implora por ajuda porque está muito doente. Enver pergunta onde ela está, mas Sirin diz que a única coisa que ela pede é que ele a ouça. Ele não pode continuar onde está, ele deve sair e construir uma nova vida para não ter que continuar se escondendo. Ela está desesperada e a única pessoa que pode ajudá-la é ele. Ela pede que ele lhe dê seu dinheiro para que ela possa começar uma nova vida e promete que desaparecerá e nunca mais fará mal a ninguém. Enver avisa que ela está bem, ele pergunta sua localização e Sirin avisa que ela será enviada para o chat. Eles desligam a ligação e ela se prepara alegremente para receber seu dinheiro. Enver se arruma, pega o dinheiro e desce as escadas. Seida o vê e pergunta se ele quer que ela o acompanhe, pois já é tarde. Enver diz não e sai do prédio. Enquanto caminhava, ele se lembra das palavras de Atice antes de morrer, que ela cuidará de Sirin porque ela é uma menina fraca e não tão forte quanto Bahar. Ele chega ao hotel e bate na porta de Sirin, ela abre e pede para ele entrar. Antes de entregar o dinheiro a ela, Enver pede que ela se sente e pegue em suas mãos. Ele diz a ela que não importa o que aconteça, ela sempre será sua filha e que não importa o que ele tenha feito, seu amor por ela será sempre o mesmo. Ele pergunta se é verdade que ele matou Sarp. Sirin sem hesitar responde que sim, ele sabia que era o certo a fazer quando a enfermeira disse que se Sarp não recebesse a solução intravenosa ele morreria. Enver pergunta por que ela fez isso e Sirin responde que seu motivo foi ver Bahar sofrer já que ela arruinou a vida dele levando seus pais e Sarp com ela. Sua casa pegou fogo, sua mãe morreu e tudo é culpa dela. Enver, soluçando, diz a ele que não é segredo que ela odeia Bahar. O que ela não entende é porque ele tentou fazer Doruk se atirar pela janela. Talvez ele quisesse que a criança morresse. Sirin diz que sim, porque para Bahar não haveria nada pior do que isso. Encontrar seu filho despedaçado na rua seria a melhor vingança. Além disso, ele recebeu uma placa quando o mesmo menino lhe mostrou o colchão na rua, ele só gosta de seguir as placas e pronto. Ela pergunta se agora que ele lhe contou a verdade, ele pode pegar o dinheiro e ir embora. Enver, com um nó na garganta, entrega-lhe o envelope e pede que ele nunca esqueça o quanto a ama. Sirin avisa que ele fará uma nova vida e quando estiver bem ligará para ele. Eles se dão um grande abraço e Sirin desce as escadas. No entanto, ela percebe que tudo não passa de uma armadilha quando vários policiais entram e a prendem por homicídio contra Sarp Sesmeli e tentativa de homicídio contra Doruk Sesmeli. Sirin começa a gritar e dois policiais a pegam pelos braços e a levam para a rua. Vemos que dentro de uma van Kisme testemunha tudo, agradece ao comissário pela cooperação e caminha em direção a uma van onde Sen espera para finalmente partirem juntos. Enver sai do hotel e com os olhos cheios de lágrimas vê como levam sua filha, que não para de pedir sua ajuda, mas percebe que foi seu pai quem a acusou, já que um policial tira os microfones de seu casaco. Enver, ele vê Sirin, a garota que já foi inocente e com o coração partido vê como eles são levados para a prisão. 3 meses depois vemos um Bahar muito elegante parado em frente a um grande auditório. Todos os seus entes queridos a acompanham na plateia e ela começa contando que ficou muito surpresa quando alguém muito especial lhe pediu para contar sua história pela primeira vez. Ela não sabia o que dizer,
pois era apenas uma mulher comum que vivia para os filhos e só pensava em criá-los e educá-los bem. Esta pessoa que lhe pediu para contar a sua história deu-lhe a entender que torná-la pública poderia fazer com que as pessoas percebessem que com fé tudo é possível. Bahar diz que ao longo da sua vida cometeu muitos erros, houve até dias em que a decepcionou. Entes queridos, muitas vezes ela caiu, mas toda vez que ela se levantou novamente, às vezes ela foi derrotada, mas depois ela percebeu que ser derrotada não significa que ela perdeu. Perder é deixar a vida tirar todo o amor e compaixão que cada um tem dentro de si. Ninguém é derrotado desde que tem alguém para amar. Vemos que Sirin aparece sentado em um parque lendo o livro de Bahar. Um homem se senta ao lado dela e diz que falou com quem quisesse e disse que a esperaria amanhã. Para chegar lá eles devem partir esta noite. Sirin agradece ao jovem chamado Ismael pela ajuda e ele responde sorrindo que faria qualquer coisa por ela. Vemos que ele é apenas mais um doente mental. Uma enfermeira o repreende por ter saído e o persegue. Sirin olha em volta e está rodeado de malucos. Ela ainda está hospitalizada e continua lendo o livro. Por outro lado, vemos que Seida está com Enver. Alguém bate na porta e quando ela abre vê que é Bahar, muito bonito e bem cuidado. Ela traz vários exemplares da nova edição de seu livro para o pai, que os entregará aos amigos. Enver agradece e Bahar diz que ele deve ir embora, então ele se despede e desce. Na entrada ela conhece Arif, que lhe diz que ela está mais linda do que nunca e lhe deseja sorte no seu dia. Arif vai até a casa de Enver e Seida diz que estava esperando por ele porque Raif está esperando por ela e ela deve ir embora. Arif entra para falar com Enver. Mais tarde, na casa de Fazile, ela pergunta a Seida que tipo de vestido ela gostaria de usar no casamento. Seida responde que não é necessário, pois ela tem um de quando teve o casamento falso com Peyami. Raif, irritado, pergunta quem é aquele homem, mas Seida responde que não deve se preocupar, foi apenas algo que eles montaram por um momento. Ela também conta que antes de pensar no vestido Raif deveria pedir sua mão em casamento com Enver, essa é a tradição. Fazile diz que é verdade e eles planejam fazer isso no sábado na casa de Bahar. Seida vai até a cozinha e Raif pensa no famoso Peyami. Pouco depois vemos que Bahar está com Fazile e se encontrando com outras pessoas. Trata-se de um produtor de televisão que se oferece para levar seu livro para a telinha e mostra-lhe as condições financeiras e como isso será feito. Fazile avisa que eles conversarão com seus advogados e lhe informarão a decisão. No dia seguinte, Bahar, Arif, Seida e Raif estão juntos em uma van a caminho de uma mansão que Raif planejou para oficializar o casamento. Bahar pergunta a Seida se ela já contou à mãe que vai se casar. Seida responde que não. Sua irmã informou que quando sua mãe descobriu que ela apenas disse que viva ou morta ela não se importava, todos ficaram com pena dela. Ao chegarem na mansão, todos ficam surpresos com a beleza do lugar e Raif dá a notícia para Seida que não só o casamento será lá, mas é o lugar onde eles vão morar. Todos entram e ficam surpresos com o quão grande e bonita é a mansão. Depois vão até a cozinha onde Fazile deixou vários sanduíches, arrumam a mesa para comer. No refeitório de Henry, Satyumiz está sentado com Arda e tenta ensinar a palavra para a mãe para que ela repita, mas Arda não consegue. Enver traz os netos para que Henry cuide deles por um tempo e os pequenos sentam-se ao lado de Satyumiz e Arda. Satyumiz diz que quer surpreender a mãe, mas Arda não consegue dizer a palavra para a mãe do jeito que ela quer. Os três tentam dizer a palavra devagar, um por um para que Arda possa falar, mas ainda não conseguem. Raif está sozinho com Arif acendendo a lareira. Raif aproveita o momento para perguntar quem é Peyami. Seida sai da cozinha para pôr a mesa e Arif vai ao banheiro lavar as mãos. Ela consegue ouvir tudo e se aproxima de Raif, depois pergunta por que ela não se informa de suas preocupações. Peyami não tem nada a ver com ela porque na verdade quem ela namorava era Hikmet, ela lhe contará a verdade. Hikmet era chefe de Peyami e tinha um relacionamento com ele, mas no momento em que todos souberam do relacionamento deles ele teve que se casar com Peyami para que a esposa de Hikmet não suspeitasse. Raif pede que ele pare e promete que não desconfiará de mais nada, pois agora começarão uma nova etapa juntos. Todos vão para a mesa comer e Seida conta a Arif sobre a forma como Raif a pediu em casamento. Todos riem ao lembrar e Seida finalmente diz a Arif que todos merecem ser igualmente felizes com aqueles que amam. Bahar fica nervoso.
Enquanto recolhem os pratos, Seida começa a cantar e todos os seguem. Raif entra na sala de jantar e avisa que terão que passar a noite ali, pois o motorista não pode passar porque a chuva inundou tudo, mas não há problema, já que eles têm comida lá, telhado e quartos. À noite vemos Bahar e Seida correndo e gritando. Eles se trancam em um quarto com Arif e Raif que perguntam o que está acontecendo. Bahar e Seida colocam o tapete e vários travesseiros embaixo da porta e contam que acabaram de ver uma cobra em lá. Arif tem pavor deles e Raif não pode ajudá-los, então eles não têm escolha a não ser dormir onde estão todos juntos em um sofá. No dia seguinte, Bahar acorda deitado no ombro de Arif e os dois sorriem ao se verem. Os dois decidem sair para tomar um pouco de ar fresco e Arif conta que Seida e Raif formam um lindo casal. Além disso, ela achou a maneira como ele a pediu em casamento muito divertida. Ele encara Bahar e rapidamente se ajoelha. Bahar olha para ele muito surpreso, mas Arif apenas amarra o cadarço e sorrindo, se levanta novamente. Bahar fica chateado e pede-lhes muito seriamente que voltem para casa. Poucas horas depois, todos já voltaram para a cidade e Raif chega na casa de Fazile. Ela o recebe muito animada e conta tudo o que preparou para o casamento. Raif agradece à mãe pela grande colaboração e os dois vão ao quarto de Raif para ver suas opções de ternos de casamento. É o dia em que Roat vai pedir a mão de Seida em casamento. Bahar e seus filhos estão preparando a comida e Bahar avisa que voltará em um momento. Ela pega uma caixa de presente e bate na porta de Seida, que abre e pergunta o que há de errado. Bahar diz a ela que comprou um vestido novo para esta noite e quer que ela veja isso como um novo começo. Seida abre a caixa e vê um lindo vestido vermelho. Ela diz a Bahar que ela mesma deveria usá-lo, mas Bahar responde que não é necessário, pois ela comprou seu próprio vestido. Ela volta para casa e Seida diz que tem uma das melhores amigas do mundo. À noite Seida prepara os filhos e também se prepara para ir à casa de Bahar. Enver veste um terno elegante e antes de sair de casa olha as fotos de Atice e Sirim. O alfaiate suspira e sai do apartamento. Sirim está em seu quarto no hospital psiquiátrico. Uma enfermeira entra para lhe dar vários remédios e ela os toma. A doente sai e Sirim olha na escuridão o livro de Bahar em sua cama. No apartamento de Bahar, todos estão reunidos e Fazile pede a Enver para começar. Ele conta que hoje todos os seus entes queridos estão lá para testemunhar a proposta de Arif a Bahar, surpreso, ri nervoso e diz que não consegue acreditar. Seus filhos perguntam se ela aceita Arif como marido e Bahar com lágrimas de felicidade responde que sim. Doruk começa a dizer que aquelas duas pessoas se amaram, hoje dão a mão da mãe para que a partir de agora sejam felizes no casamento, depois junto com Nizam dizem ao mesmo tempo que agora estão noivos. Todos aplaudem e as crianças abraçam Bahar. Fazile diz a eles que há mais alguma coisa que ele quer dizer. Ela diz a Enver que junto com seu filho ela quer pedir a mão de Seida no santo matrimônio hoje da maneira mais respeitosa. Doruk lembra ao avô que ele tem que responder e Enver sorrindo diz que agora que Seida e Raif são os amantes dão a ela a mão da filha para que juntos sejam felizes no casamento. Todos voltam a aplaudir e Seida abraça Satyumiz e Arda. Nizam entrega as alianças aos dois casais, e segundo a tradição turca, eles unem as mãos com uma fita vermelha. Antes de ser cortada, Enver conta a todos que hoje é um dos dias mais felizes de sua vida, pois algumas das pessoas que ela mais ama caminham para um futuro feliz. Ele fica feliz por poder testemunhar a união deles. Enver toca sua aliança de casamento e enquanto tenta não chorar diz que não tem nenhum conselho específico para dar, não há receita para um casamento perfeito. Contanto que seu cônjuge o apoie nos momentos mais difíceis, você poderá considerar isso como felicidade. Se ele te protege quando você está tendo um dia ruim, isso é felicidade. Se a mão dele enxuga suas lágrimas ou lhe dá um beijo em um momento inesperado, isso é felicidade. Assim como rir juntos, ele apenas deixa claro que devem valorizar cada momento. Fazile corta as cordas dos dois casais. Arif dá a Bahar o anel que ele havia guardado de sua mãe e finalmente todos se abraçam, terminam as cerimônias de noivado. Mais tarde, Arif está com o pai na cobertura do prédio. Yusuf está consertando algumas rachaduras e pede ajuda ao filho, mas Arif diz que não. Ele disse a ela que poderia ligar para alguém para cuidar disso, mas não quis e não quer se machucar antes do casamento. O velho careca pergunta por que o casamento de Seida é tão importante para ele. Arif diz que não é apenas o casamento dela, mas que ele também se casará com Bahar. Yusuf o parabeniza e diz que tomou uma decisão sábia quando Bahar se tornou famoso e ganhou muito dinheiro.
Além disso, se todos saírem do prédio podem aumentar o aluguel. Arif prefere não contar mais nada ao pai e os dois continuam consertando o telhado. Na casa de Fazile, ela informa a Saida e Raif que já conversou com a empresa de limpeza e em breve enviarão outra pessoa para cuidar dos trabalhos. Saida olha para ela e diz que ela pode continuar trabalhando, mas Fazile diz que não, porque ela é a futura dona daquela casa e não será mais sua obrigação limpar. Saida responde que entende isso, mas não quer ter ninguém estranho em sua casa e além disso, aquelas mulheres se intrometem em tudo e não deixam as coisas tão limpas quanto ela. Se outra pessoa cuidar disso, ela ficará entediada e ninguém além dela saberá como lidar com uma família difícil como ela e seu filho. Certa vez, sua mãe lhe disse que se uma pessoa não serve aos outros, ela é inútil. Satilmis pede a Raif que conserte o volante de um carrinho de brinquedo, mas Saida pede para ele não gritar muito. Fazile diz que seus netos podem fazer todo o barulho que quiserem. Na verdade, amanhã ele irá escolher um quarto para as crianças. Raif pergunta à mãe se ela se sente bem e ela responde que nunca se sentiu melhor, até gosta das dores de cabeça que todos os gritos e barulhos causam. Ele mal pode esperar pelo dia em que todos se mudarão para sua casa. Fazile, sorrindo, se levanta e sai da sala. Raif olha para Saida quem deixa claro que não quer mais ouvir nada de outra faxineira. Por outro lado, vemos Bahar, Nizam, Doruk e Arif num restaurante tomando café da manhã. Nizam pergunta à mãe onde eles vão morar depois que ele se casar e Bahar responde que ainda não sabe. Arif avisa que eles terão que procurar uma casa maior. Doruk diz com tristeza que gosta de sua casa atual, mas Bahar explica ao filho que se Arif se mudasse com eles para lá, suas coisas não caberiam e eles não teriam espaço suficiente, por isso encontrarão um lugar melhor para a família. Doruk diz que está tudo bem. O menino pergunta à mãe se depois de se casar deve mudar o sobrenome para Arif. Bahar tenta explicar, mas Arif intervém e deixa claro que ninguém pode forçar Bahar a fazer algo que ela não queira, só ela decidirá qual sobrenome terá. Bahar sorri e diz aos filhos que se forem Doruk e Nizam se esmele, então como a mãe também manterá o mesmo sobrenome e não o mudará. Os filhos felizes a abraçam e Nizam pergunta se isso não o incomoda. Ele respostas não, desde que estejam satisfeitos com essa decisão. Ouvimos novamente a voz de Bahar diante do público dizendo que quando a ouvirem podem pensar que é apenas uma história de mulher, mas isso não é tudo. Conta também a história de homens maravilhosos que respeitam as mulheres e que não as veem como propriedade, mas sempre com amor. Ela diz que sempre agradecerá aos homens que tornam sua vida muito melhor e que sempre oferecem amor. Naquele auditório estão dois homens que ele ama por tudo isso, o público aplaude. Saida sai do camarim em dúvida e se olha no espelho com um vestido de noiva. Fazile diz que ele está divino e isso lhe cai muito bem. Mas Saida acha que ele é muito modesto e gostaria de abrir uma vaga para ele. Fazile diz a ele que ele é muito estiloso assim. Então Saida chama Bahar para fora do vestiário e dá sua opinião. Bahar sai e quando se veem ficam muito emocionados e ambos dizem que parecem princesas. Os amigos se olham no espelho muito animados com o casamento que se aproxima. Arif, Doruk e Nizam estão na alfaiataria com Enver, que tira as medidas para fazer os ternos. Mais tarde Saida chega com seus filhos para que Enver também tire suas medidas e pergunta a Doruk qual será a cor de seu terno. A pequena responde vermelho, Satilmis diz que o dela será roxo e Saida se pergunta qual cor Arda gostaria. Todos olham para Arda, que de repente pega o tecido laranja e se olha no espelho com ele. Saida sorri e Satilmis e Doruk abraçam Arda. Bahar limpa o apartamento de Enver quando ele chega e Bahar pede que ele se sente, pois quer propor algo a ela. Ela conta a ele que depois de conversar com os filhos e com Arif, eles chegaram à conclusão que depois do casamento querem que ele mora com eles, pois seria bom se os filhos pudessem ficar com o avô na mesma casa. Enver um pouco triste diz-lhe que pode ficar zangado com o que lhe vai contar, mas quer ficar. Porque se o Sirim se recuperar tem que saber que há um lugar para onde sempre pode voltar, se isso acontecer tem que lhe dar uma casa para morar. Bahar pergunta como ela está. Ele finalmente está feliz. Bahar diz a Enver que respeitará a decisão dela de não se mudar, mas em troca ela deverá passar muito tempo com eles. Enver aceita e pega a mão da filha. Mais tarde, Bahar vai ao apartamento de Saida e os dois se sentam. Bahar diz a ela que está preocupada, já que seu pai está no hospital há 3 dias e o vê muito cansado, deve ser muito complicado lidar com Sirim.
ela diz que seu pai evita falar dela porque sabem que eles a odeia, mas em troca ele guarda tudo dentro de si e isso não é bom. Ele o deixou sozinho quando mais precisava e embora sinta nojo só de ouvir o nome da irmã, ele também entende que seu pai não pode carregar tudo sozinho. Seida diz a ele que entende que ele se sinta assim, mas Sirin foi mal com ela e isso não é culpa dela. Ela pede que ela não seja dura consigo mesma e leve as coisas devagar. Por outro lado, vemos que alguém toca a campainha da casa de Arif, mas quando ele abre a porta não há ninguém. Ele vê que há um envelope no chão e ao abri-la encontra as chaves de um carro e uma carta de destino. Na carta, sua irmã lhe diz que gostaria de se despedir, pois eles não poderão entrar em contato por um tempo, porque quando ela ler esta carta certamente estará muito longe. Ela pede que ele olhe pela janela agora mesmo. Arif faz isso e vê um lindo carro. Na carta Kisme diz que este é seu presente de casamento e também sua casa. Então ela lhe deseja felicidade completa e lembra que o ama muito. Arif chora e diz que também a ama. No dia seguinte, Bahar abre a porta e vê seu pai descendo as escadas. Ela pergunta se ele vai para o hospital e Enver responde que sim. Bahar dá a ela um pouco de comida para levar a Sirin. Enver agradece e vai embora. Bahar olha para ele pela janela e se sente muito mal por ele. Ela corre e quando chega ao pai pede que ele a deixe acompanhá-lo porque não é bom que ele vá sozinho. Enver sorri e os dois vão para o hospital. Aí ouvimos Bahar dizer que é difícil fazer sempre coisas boas para os entes queridos, porque às vezes o tempo não permite ou não conseguimos, mas o importante é tentar sempre, para ela isso é amor. Bahar e Enver chegam ao hospital psiquiátrico, mas ela não se atreve a entrar e avisa ao pai que o esperará na entrada. Enver encontra Sirin e eles se sentam. O homem pergunta à filha como ela se sente e Sirin responde que ela está bem, pois acredita que os remédios tiveram um bom efeito sobre ela. Então Sirin pede a Enver que a tire daquele lugar, mas o homem diz que não pode fazê-lo. Porém, ele conta que o médico confirmou que ela está melhorando. Sirin diz a ela que este é o teste para que ela possa ir embora porque agora está bem e não quer estar rodeada de malucos. Enver diz a ela que não pode tomar essa decisão, mas pede à filha que seja paciente. Sirin pergunta se sua irmã Bahar é famosa agora porque está prestes a terminar de ler seu livro. Enver diz a ele que isso é muito bom e informa que Bahar veio com ele, mas decidiu ficar na entrada. Sirin pergunta por que ela não entra, pois quer vê-la e parabenizá-la. Enver dá a ela a comida que Bahar preparou para ela e Sirin pede que ela lhe agradeça. Sirin acompanha o pai até a entrada e pede que ele a visite em breve. Eles se abraçam e nesse momento Sirin avista ao longe a entrada de Bahar. A louca fica chateada e corre em direção à entrada enquanto grita com Bahar o quanto ela a odeia e que espera morrer logo. Bahar não diz nem faz nada. Várias enfermeiras param Sirin e Enver percebe o quão ruim sua filha está. Depois de vários dias chega o momento mais esperado e Arif prepara com Doruk, e Emre prepara com Satyumis. Por outro lado, Seida e Bahar têm o cabelo e a maquiagem feitos por um estilista famoso contratado por Fazile. Seida conta para a sogra que está muito linda e sexy e que poderia levar alguém para a festa. Fazile sai da sala e encontra Enver, que lhe diz que ela está radiante e surpreendente hoje. Fazile diz que o que ela acha surpreendente é tudo o que Seida pode dizer sem pensar. Enver e os dois vão tomar um café. Enquanto isso, na sala da casa, todos os homens, inclusive os noivos, aguardam. Arif parece um pouco nervoso e diz que já esperava por esse dia há muito tempo. Doruk senta no colo de Raif e pergunta se ele sabia que seria ele quem se casaria com Seida. Ela já tinha aceitado, mas demorou a crescer e por isso não conseguiu. Raif e Arif riem ao ouvir isso. No quarto das noivas, Seida vê que Bahar está abatido e triste e pergunta o que há de errado. Bahar diz que estava apenas pensando em quantas coisas eles enfrentaram juntos e até onde chegaram. Às vezes parece que foi há muito tempo e às vezes parece que foi ontem. Eles se lembram de quando Bahar defendeu Seida de Hikmet, quando passaram momentos agradáveis com eles. Quando ela voltou a ver a mãe depois de muito tempo, Bahar diz que houve muitas pessoas que suportaram as adversidades com eles e que agora eles não estão mais lá. A entristece que eles também não possam fazer parte dos momentos felizes. Toda vez que você vê os olhos de Seida ela consegue ver eles ali e quando ela vê os olhos do pai é inevitável ver neles a mãe.
Fazile entra na sala e vê que os dois estragaram a maquiagem de tanto chorar. A noite chegou, Fazile entra no quarto das noivas e avisa que tudo está pronto para começar. Seida avisa que não pode até que Emre chegue com Satiumis, mas Fazile avisa que eles já chegaram. Bahar e Seida saem com as crianças para o corredor. Seida esquece o buquê de flores e anda pela sala. De repente todos veem que Emre e Satiumis chegam com a mãe de Seida. Ao ver a avó, Arda se vira para ver Seida e liga para a mãe, depois olha para a avó e a cumprimenta. Seida não consegue acreditar. Todos ficam impressionados e a mãe de Seida abraça o neto muito feliz. Ele então olha para Seida que fica chocada e começa a chorar. Ela abraça a filha e Satiumis parabeniza o irmão. Ao mesmo tempo no hospital psiquiátrico Serin está em seu quarto lembrando o que aconteceu quando viu a irmã na entrada. Serin começa a gritar e bater e destruir tudo. Duas enfermeiras entram para detê-la, mas a louca foge e é acalmada com uma injeção. Esse é o único futuro que aguarda a mulher perversa. Mais tarde, a cerimônia acontece na casa de Fazile com muitos convidados. Seida, Raif e Bahar concordam em se casar com seus entes queridos, mas quando chega a vez de Arif, ele deixa o microfone sobre a mesa, se levanta e grita bem alto que aceita. Bahar o abraça, a cerimônia termina e a festa começa. Todos passam um dos melhores momentos de suas vidas, dançando e cantando incessantemente. Bahar para por um momento, suspira e sussurra no ouvido do marido, obrigada, Arif. Eles se abraçam enquanto seus entes queridos comemoram com muita alegria. Nos momentos finais da novela Bahar apresenta em um grande auditório seu livro, que é uma compilação de sua história de esforço, amor e dor. Ela agradece a todos por nunca a terem deixado sozinha nessa longa jornada e deseja saúde e muito amor. Todo o público se levanta e aplaude. Nissan e Doruk sobem ao palco para acompanhar a mãe e cumprimentar a todos. Essa história é dedicada a todas as mulheres que nunca desistem e aos homens cujos corações estão cheios de amor. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.